debaixo do sol. Eu já cortei o vídeo, pode ir. Pronto. A luta pela sobrevivência hoje é o tema que nós iremos meditar. E eu quero pedir para você então abrir aí a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 11. Do versículo 1 ao 8. Eclesiastes 11, versículo 1 ao 8. Todos encontraram? Digam amém. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ela ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Assim como não sabes o caminho do vento, e como não formam os ossos dentro do ventre da mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, diante do texto sagrado, Senhor, nos colocamos com temor, com reverência, e pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, notamos na leitura que o texto nos fala que nós não sabemos quando sobrevirá o mal à terra, que devemos nos lembrar que haverá dia de trevas, e não será poucos, serão muitos. E lendo esse texto, eu pude me ver por diversas vezes nele, principalmente dentro da incapacidade, da limitação que a Bíblia nos mostra. Porque muitas vezes nós lutamos pela sobrevivência, nós estamos diariamente numa luta, não só espiritual, nós temos essa luta espiritual, mas o jovem sai hoje da escola, da faculdade, e ele sai para uma guerra de mercado, para conquistar o emprego, né? E a luta vem se travando cada vez mais, nós estamos nessa luta de sobrevivência. E muitas vezes nós ficamos preocupados pelas circunstâncias, ficamos preocupados com o que está acontecendo no momento atual, mas também, muitas vezes, ficamos preocupados por circunstâncias que nem irá acontecer, não é verdade? E se for ainda ansioso, quanto mais ansioso, pior. A pessoa sofre por coisas que talvez não irá acontecer. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele nos dá um conselho. Ele diz: sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é passar circunstâncias difíceis.
E sei o que é ter fartura. Eu sei também que é o que ter naquele momento de fartura, desbanjar. Eu sei o que é ter isso. Mas, independente das circunstâncias, eu aprendi a adaptar-me e viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Isso bate com o que o autor, o pregador de Eclesiastes disse, que nós nos devemos lembrar que haverá dias de trevas, haverá dias ruins, e nós não sabemos quando o mal sobrevirá. E quando ele vier, o que temos que fazer? O apóstolo Paulo nos dá uma dica, que ele aprendeu a se adaptar com a circunstância. E eu gosto muito dessa tradução, adaptar-me a qualquer situação, porque por mais que nós nos preocupamos com as situações, existem algumas situações que não há o que fazer além de se adaptar. Mas eu quero que vocês entendam que adaptar não é procrastinar. Adaptar não é cruzar os braços. Não é isso, porque adaptar a um tipo de momento exerce trabalho. Adaptar a alguma circunstância requer de nós esforço. Se você trabalha em algo a sua vida toda e de repente você muda de profissão por falta de emprego na área, você vai se adaptar em outra área. E isso vai exigir de você muito mais esforço do que alguém que já conhece o trabalho. Então, adaptar não é procrastinar, não é cruzar os braços. Mas antes de nós falarmos quais devem ser as nossas atitudes, então, diante das circunstâncias, eu quero falar com vocês, pelo menos 3 coisas que o pregador nos apresenta, que nós sofremos muito por causa da nossa limitação. E quais são essas limitações? A nossa limitação é que há coisas que nós não podemos controlar, não é verdade? Existem coisas que não estão sob o nosso controle. Existem coisas que nós até tentamos ter o controle daquilo, mas não tem como. Há coisas que estão na nossa responsabilidade. E o autor usa muito aqui nesse texto, falando sobre a natureza. Então, o que está sobre a nossa responsabilidade, por exemplo, cultivar a terra, está sobre a nossa responsabilidade escolher a semente, está sobre a nossa responsabilidade adubar. Tudo isso está sobre a nossa responsabilidade. Mas mesmo cuidando destas coisas que estão sobre as nossas responsabilidades, arando a terra, separando a melhor semente, cuidando do adubo, mesmo assim ainda dependemos de algo que não está dentro do nosso controle. O que é? A chuva. Você pode ter a melhor semente, você pode ter o melhor trator, você pode ter a melhor mão de obra. Se você não tiver chuva, de nada isso vai resolver. Depois de o agricultor, então, fazer todo o seu trabalho que está dentro da sua responsabilidade, o que resta a esse agricultor é escorar na enxada, pedir a Deus, olhar para o horizonte e clamar a Deus para que Ele derrame chuva. E há um problema nisso ainda, que não basta derramar chuva, tem que derramar na quantidade certa. Pouca chuva não dá resultado. Assim também como muita chuva estraga muita lavoura. Tudo isso foge do nosso controle. Nós somos seres limitados. A outra coisa, assim como o texto diz, né? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Isso foge do nosso controle. Mas a outra coisa também, dentro da nossa limitação, é que há coisas que nós não podemos prever. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Nós não sabemos o que pode acontecer.
Assim como nós não temos o controle da chuva, também não podemos prever aonde vai cair um raio. Alguém consegue prever aonde vai cair um raio? Nós não conseguimos prever as coisas. Assim também nós fazemos diversas atividades, aguardando o resultado daquilo, e muitos desses resultados não vêm como nós esperamos. Nós não conseguimos prever, daqui 1/1000 de segundo à frente, eu não consigo prever o que pode acontecer. O mundo não esperava uma pandemia dessa forma. E com isso, o sistema entrou em colapso. O sistema de saúde não estava preparado. O sistema econômico entrou em colapso. E aí nós sem prever as situações, imaginávamos que agora 2022, eu não sei você, mas eu pensava, agora vai dar um jeito, né? E estamos aí, sendo pegos novamente de surpresa, né? Nós não conseguimos prever as coisas, nós somos limitados. Mas além de haver coisas que não podemos controlar, que não conseguimos prever, há também coisas que nós não conseguimos mudar. Nós não conseguimos mudar. O Eclesiastes diz: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Usando ainda este exemplo da chuva ou do vento, o raio, quando abate uma árvore, ela fica ali, aonde ela está. O raio caiu, isso é um fato definitivo. Não tem como mudar. Assim também na jornada da nossa vida, acontecem coisas, ou fazemos coisas, de consequências definitivas. Não que nós não sejamos perdoados, não é isso. Deus, através do Filho Cristo Jesus, não há nada do que você já fez tão assim absurdo que Deus não possa te perdoar, porque o sacrifício é de Deus, é do Filho Jesus, a não ser exceto por um que nós sabemos, que não há perdão. Mas aquilo que nós fizermos, aquilo que nós optarmos a fazer, mesmo sendo perdoado por Deus, nós teremos consequências. Nós teremos consequências por aquilo que nós optamos a fazer. Então existem coisas que nós não conseguimos mudar. Deus muda, porque Ele perdoa, através da graça de Jesus Cristo. Mas as consequências delas, por exemplo, palavra. Quem já ouviu aquele ditado? Palavra lançada, nunca mais volta. Água que desce por debaixo da ponte, nunca mais sobe. Uma palavra lançada tem um poder, até que a Bíblia diz, né? Que ela tem o poder de matar ou de dar vida. Uma palavra lançada não tem mais como voltar. E isso pode gerar grandes consequências. Sabe aquele negócio de você dizer para o filho ou para a filha, você não vai dar em nada, você é caso perdido. Não é questão de profetizar, mas é questão de lançar algo em ele, que ele vai carregar isso para toda a vida. Ou ele vai ser alguém que sempre vai pensar que ele é isso mesmo que o pai disse, ou ele vai ao outro extremo de fazer tudo o que for possível para provar que ele não é isso. É uma das consequências que nós podemos colher. Algo definitivo com aquilo que falamos. Então existe algo que nós não conseguimos mudar. As palavras fazem isso. A vida, então, nos mostra que o simples fato de estarmos vivos, teremos que lutar contra as circunstâncias. O problema é que essa luta se torna mais difícil, porque ela é contra coisas
que nós não podemos controlar, ela é contra coisas que nós não podemos prever, e muitas vezes contra coisas que nós não podemos mudar. E é por isso que tudo se torna difícil. Então isso nos mostra como nós somos pequenos e nos coloca diante da nossa própria impotência, diante da nossa própria pequenez, diante da nossa própria limitação de criatura. Isso nos coloca diante da nossa ignorância. Mas ao mesmo tempo isso nos coloca diante de uma esperança verdadeira. De uma esperança que nós não podemos resolver as circunstâncias, que nós não podemos prever as circunstâncias, que nós não podemos mudar as circunstâncias, mas nos coloca diante de uma esperança que Deus pode fazer todas essas coisas. Então nós já temos a consciência de que nós somos pequenos, que nós somos pó e cinza, que nós somos fracos. Nós sabemos disso, que nós somos falhos. A Bíblia nos mostra isso. Então a pergunta para nós: como devemos agir então diante da nossa limitação e impotência? Como devemos agir quando esses dias maus sobrevier? Porque ele vem, diz o apóstolo Paulo, revestir-vos de todas as armaduras de Deus, e ele vai falando, para quando chegar o dia mau. Um dia ele vem. Como nós devemos agir então diante dessas coisas, sendo esses seres limitados que somos? Bom, a palavra de Deus nos adverte de diversas formas sobre nossas limitações. Mas já que somos limitados e impotentes, devemos então cruzar os braços e apenas ver as coisas acontecer? Ou devemos então sermos levados pelo imobilismo? Ou sermos levados pelo fatalismo? Qual é a nossa reação? Então, para nós hoje, o que fica de lição é que nós devemos ter fé em Deus e sempre seguir em frente. Tenha fé em Deus e siga em frente. Semeie pela manhã tua semente, e à tarde não repouses as mãos, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não procrastine, não deixe para outro dia, não adie o que você pode fazer hoje. É isso que o autor está nos dizendo. Semeie pela manhã, acorde de manhã, trabalhe. E não dê descanso às suas mãos. Semeie à tarde também. Porque isso está no seu controle. Qual vai dar o fruto está no controle de Deus. A sua responsabilidade é semear. Não devemos então procrastinar. Não devemos adiar. Não devemos fugir. Quem fica observando o tempo, não planta. E quem não planta, não colhe. Não deu certo hoje, irmãos? Bola para frente. Amanhã dará. Não deu amanhã? Bola para frente. Outro dia dará. Semeie, trabalhe. É isso que a palavra de Deus diz, e isso não é palavra motivacional. Isso é o que a Bíblia nos diz. Que nós devemos trabalhar. Que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, não é sinal que você terá uma vida só de alegria. Você terá choro também, mas semeie, porque a alegria um dia há de chegar. Em nome de Jesus. E isso é o que a Bíblia nos diz.
A entrevista não deu certo hoje? Semeie, outro dia dará. O seu filho não está aqui hoje, o seu marido, a sua esposa não está aqui hoje. Semeie de manhã, semeie à tarde, porque outro dia ele vai estar, em nome de Jesus. Ele vai estar. Qual é o nosso dever? É plantar semente em diversos lugares, diversificar, devemos nos reciclar, nós devemos aprender mais, devemos crescer mais, trabalhar mais, não podemos estacionar. O que nós não devemos é parar, nós não devemos parar. Nós não devemos desistir. Jesus, o maior exemplo de sofrimento, ele foi até o fim, ele foi até a cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para ligarmos novamente com Deus, e hoje, porque ele foi até o fim, ele tem o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós não devemos parar. Não procrastine. Fé em Deus. Siga em frente. Mas, outra lição para nós é que nós não devemos ser egoístas. Porque nos dias da dificuldade, nós somos tendenciosos, né? Quem lembra 2020, não havia papel higiênico no mercado, lembra? Acabou-se o papel higiênico. As pessoas iam lá e enchiam os carrinhos de papel higiênico. Isso está dentro de nós, de todos nós. Não tem ninguém bonzinho aqui não. Mas a Bíblia nos mostra para nós não agirmos assim, não sermos egoístas. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que dia sobrevirá o mal. Se fosse nos perguntar a nós mesmos, nós falaríamos assim: quando vier o dia mau, não reparta, junte para si, enche bem sua casa, guarda o que for possível, não reparta. Né? Mas a Bíblia inverte os valores e diz: melhor é repartir. Melhor é dar do que receber. Meus irmãos, a pandemia, estamos aí já há 3 anos, né? Há 2 anos. A pandemia nos mostrou o que na verdade tem valor, não é verdade? Ela nos mostrou o que na verdade tem valor. Que eu lembro quando a Graça estava trabalhando na Unimed, um certo dia chegou uma mensagem no celular dela e disse: não importa quem for, não importa o quanto pode pagar, nós não atenderemos mais particular. Mas eu tenho todo o dinheiro, as pessoas não podem me atender. Eu tenho dinheiro para alugar todos os quartos aqui, as pessoas não podem me atender. A pandemia nos mostrou isso, que mesmo a pessoa com todo o dinheiro, se ela precisasse, pelo menos aqui em Americana, ela não teria um leito. Ela não teria. Isso nos mostra quais são os verdadeiros valores da vida. E ela nos mostrou isso. E muitos aprenderam com esse mal que sobreveio. Mas muitos entraram na pandemia e estão saindo sem tirar nenhuma lição, sem aprender nada. Quando isso veio para despertar-nos, mostrar empatia, mostrar a necessidade de ajudar, principalmente nós como igreja. O que a Bíblia aqui está nos falando é: quem vive aos cuidados de um Deus doador, convive também com a responsabilidade de compartilhar. Quantos aqui entendem que tudo que você tem não é porque você é bom, mas porque é Deus que te dá? Amém?
E isso deveria não somente nos trazer um sentimento de graça a Deus, que nós temos que agradecer, mas também deveria trazer um sentimento de responsabilidade. Porque Deus nos dá, nós também somos responsáveis para compartilhar e ajudar os outros. Isso é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos ensina, a não sermos como o mar morto. Sabe por quê mar morto? Porque ele só recebe água e não transmite a nenhum tipo de outro rio ou mar. Quando na verdade nós somos canais, que o que vem a nós também tem que atingir outras pessoas, tem que encontrar outras pessoas. E se nós então cremos, damos graças a Deus, que Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado, isso nos dá a responsabilidade também de ajudar e compartilhar. E note que além do dia mau que pode vir sobre alguém, pode vir também sobre você, pode vir sobre nós. E alguém que você ajudou hoje, poderá te ajudar amanhã. Não porque foi em troca, mas porque quando ele estava no fim do túnel, quando não havia mais, Deus usou você para ajudar essa pessoa. E agora, Ele pode ajudar você, quando o dia mau encontrá-lo. Mas a última lição de hoje, que nós temos, para levarmos para casa, é que nós somos limitados sim. Nós somos pequenos sim. E a Bíblia é assim, ela não traz assim algo novo para nós. Se você está ouvindo aí e fala assim, ó, nossa, que coisa nova, nunca ouvi isso. Toma cuidado, porque às vezes pode ser tão novo que ela não está na Bíblia. Entendeu? Né? Não, olha que coisa extraordinária, eu nunca ouvi um negócio desse, né? E as pessoas se encantam com essas coisas, né? Não, a Bíblia, ela está aqui. É isso. Não tem nada novo. E isso não é novo para nós somos limitados. Mas eu e você servimos a um Deus soberano. Nós somos pequenos, mas eu e você servimos a um Deus todo-poderoso. Nós somos fracos e falhos, mas eu e você servimos a um Deus que quando Isaías viu esse Deus, ele via anjos voando e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, é o Deus soberano que reina sobre tudo e sobre todos. E você percebeu então como o pregador usa aqui no texto algumas leis naturais. A lei da chuva, a lei da colheita, a lei do que semeia se colhe, do que se semeia se colhe. Regras essas que o próprio Deus criou para o mundo funcionar. Nossa fé então, a minha fé, a sua fé, não está baseada em pensamentos positivos. A nossa fé não está baseada em decretar algo. A nossa fé não está baseada em você falar coisas positivas e você irá receber coisas positivas. Você viu aquele pastor coach que levou uma turma esses dias para uma montanha, né? E a turma ofereceu até ajuda e ele não quis, e material de segurança, porque ele é coach motivacional, e assim se vai, e depois precisou fazer o resgate da turma lá. A nossa fé não está baseada nessas coisas. A nossa fé está baseada em fatos. Sabe? Além da fé ser o firme fundamento das coisas que não se vê, e sim das que se esperam, a nossa fé não é somente algo invisível, mas ela é fato também.
E essas leis naturais mostram para nós que há um Deus soberano no céu que governa todas as coisas. Porque é impossível um Big Bang, uma explosão, colocar a Terra em um eixo, apenas em um eixo, corretíssimo, nem um grau a mais nem a menos, para receber raios solares, e ter vida na face da Terra. Isso não pode vir do acaso. É impossível uma explosão criar um planeta onde há uma camada que raios solares entrem e não nos queimem. E essa camada tem a medida exata para não nos queimar. Isso não pode ser fruto do acaso. Isso só pode ser fruto de um Deus soberano, sem limitações. É impossível uma explosão deixar a Lua e a Terra na distância certa para que a Lua regesse a maré. Como pode um negócio desse? Isso não é fruto do acaso. Isso é fruto que há um Deus soberano sentado no trono, que governa todas as coisas. E um dia, esse Deus, como disse João em Apocalipse capítulo 21, eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, e Deus tabernaculando com os homens, e ele dizia, este é o meu povo, e eu sou o seu Deus, e ali nós reinaremos para sempre. A nossa fé não é baseada naquilo que nós afirmamos. A nossa fé não está baseada em confissão positiva, em decretar, decreta que é seu, coloca a mão naquilo, decreta. Você não pode sofrer dessa forma, porque você é filho de Deus. A nossa fé não está baseada nisso. A nossa fé está baseada naquilo que Deus é. Ele é Deus soberano sobre a terra e sobre os céus. E Ele reina sobre a tua igreja. Ele reina sobre a Ebenezer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nessa bela afirmação que Albert Einstein fala, Deus não joga dados no universo. Deus não joga dados no universo para ver o que vai cair, e o que cair é sorte. O que Einstein está querendo dizer é, para Deus não há aleatoriedade e nem acaso. Ele é soberano. Ele é soberano. E um grande exemplo da história para nós é a história de José. José nos mostra como Deus age por trás da aleatoriedade da vida. Gênesis capítulo 45, versículo 5 e versículo 6. Ele diz, na verdade vocês intentaram um mal contra mim, ele diz para os seus irmãos. Vocês me venderam, vocês me traíram. E eu passei por tantas circunstâncias difíceis. Mas ele diz, mas não foram vocês que me enviaram até aqui. Foi Deus que me enviou até aqui para salvar a vida de vocês. Não há aleatoriedade. Não há acaso para Deus. Ele é soberano. Então eu posso até não entender a obra de Deus. Também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu posso até não entender a obra de Deus. Mas qual é a minha responsabilidade? Qual é a semente que nós temos que jogar? Eu posso até não entender, mas eu posso confiar que Ele está presente e cuidando de tudo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode até não entender o que está acontecendo,
Você pode até não entender o porquê veio essa circunstância, mas você pode confiar que Ele está presente com você, em nome de Jesus. Deus não faz o caminho que eu traço para Ele. Tem muita gente orando, ora, como se fosse uma luta, torcendo o braço de Deus para que Deus fizesse a vontade dEle. Deus não faz caminho para o que eu traço para Ele. Ele não realiza as minhas vontades. Podem até ensinar assim, mas não é isso que a Bíblia diz. Ele não está lá para realizar as minhas vontades. O nosso relacionamento é para que eu se aproxime tanto dEle, para entender que a vontade dEle é melhor para mim. Ele não realiza as minhas vontades. E isso não é motivo de desespero a nós. Não deve ser motivo de desespero, pois Ele fará o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. Isso nós devemos descansar. Então confie, descanse e fique na expectativa do que Ele vai fazer, do jeito dEle, no tempo dEle e nos modos dEle. Nós vamos orar nesse momento. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor, como Senhor da tua vida, como Senhor da tua alma. Chega de lutar por suas forças, você é limitado, nós somos limitados. Você não consegue prever, você não tem o controle, você não consegue mudar. Chega de mudar, chega de tentar com as nossas forças. Mas o Cristo que veio ao mundo, o Cristo Jesus que entrou na história, esse Cristo que morreu por nós para perdoar os nossos pecados, Ele venceu a morte. E hoje Ele tem o nome que é sobre todos os nomes. E conforme disse Paulo, um dia, todos os joelhos, quer ele crer, quer ele não crer, todos os joelhos vão se dobrar diante dele e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu não quero que você dobre-se diante desse Cristo ressurreto nesse dia. Eu preciso te dizer, você tem que se dobrar diante de Deus. Hoje. Aceite a Cristo como seu Senhor. E tenha os seus pecados perdoados. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E orar para que Deus, com essa palavra, atinja o coração de alguém presente ou online. Para que Deus, assim, toque no coração das pessoas. E pessoas rendam-se a Ele. Em nome de Jesus. Vamos tirar um minuto de reflexão e oração. Oh Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Como uma melodia, Ele me encontrou, me secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.